o Vitor Roque falou sobre o momento da sua convocação para a seleção brasileira. Estou muito feliz, sempre é um sonho servir a seleção brasileira. Na verdade, não esperava, por mais que eu vinha fazendo um trabalho bem feito aqui no Palmeiras, mas não esperava. E feliz. Feliz, é um orgulho representar a seleção. Minha família também está feliz, é um sonho realizado e agora é seguir trabalhando para, se Deus quiser, ter mais oportunidades. Eu sempre falo que futebol é muito rápido. Há 6 meses atrás tava nada dando certo e hoje, graças a Deus, estou muito feliz. O Palmeiras me ajudou de um jeito fora do normal, retomei meu futebol, que eu sempre jogava, tô feliz. O comentarista Jorge Igor comentou as falas de Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira, técnicos estrangeiros, feita na presença do Carlo Ancelotti. Quando a gente fala do atraso que tomou conta de algumas mentes do futebol brasileiro, tem gente que duvida, pega o evento de ontem, pega as falas do Emerson Leão e principalmente do Oswaldo de Oliveira, que além de terem um grande componente de falta de educação, porque diante do técnico da seleção, os caras pegam o microfone e dizem: eu quero treinador brasileiro, eu sempre fui a favor de treinador brasileiro, eu nunca gostei dessa história de treinador estrangeiro. Você está constrangendo o cara que está ali, no evento que era para entregar uma placa para ele, né? Que era para reverenciá-lo. Além dessa grosseria inominável de caras que exerceram papel de liderança, papéis de liderança, de educadores mesmo, como treinadores de jovens dos clubes por onde passaram, você percebe nesse discurso uma tentativa de impedir o avanço dos treinadores estrangeiros do futebol brasileiro, baseado no absolutamente nada, baseado apenas naquela lógica da reserva de mercado, criar barreiras para que profissionais de fora não cheguem aqui e tomem o espaço, quando na verdade o que determina quem vai ocupar o espaço não é a nacionalidade, é a capacidade. Dos 8 times que lideram hoje o Campeonato Brasileiro, os 8 primeiros, 5 são treinados por estrangeiros. O melhor trabalho do futebol brasileiro dos últimos 5 anos é o do Abel. O time que mais encantou do futebol brasileiro dos últimos anos foi o Flamengo do Jorge Jesus. O atual campeão da Libertadores é o Botafogo do Arthur Jorge. Não adianta, Oswaldo. É no estudo que vocês vão ganhar essa. Ontem tivemos rodada de Champions League. O Napoli sentiu falta do seu grande craque, o De Bruyne, e ficou no empate, dentro de casa, com a equipe do Frankfurt. O Arsenal mostrou que está em grande fase e venceu fora de casa, por 3-0. O Mônaco venceu fora de casa. Olympiacos e PSV ficaram no empate. A equipe do Tottenham goleou dentro de casa, porém o que chamou a atenção foi justamente o pênalti perdido por Richarlison. A Juventus ficou no empate, com a equipe do Sporting. O Atlético de Madrid ganhou na Espanha. Nos 2 grandes duelos do dia, o PSG venceu o Bayern de Munique na França. Os destaques da partida ficou por conta da falha do Marquinhos e também pela contusão do lateral Hakimi. Já na Inglaterra, a equipe do Liverpool conseguiu ganhar do Real Madrid por 1-0. O destaque ficou por conta do goleiro Courtois, que fez grandes defesas. O Neymar está fora do clássico diante do Palmeiras. A decisão foi tomada em conjunto, devido à preocupação com uma nova possibilidade de lesão no gramado sintético do Allianz Parque. A ideia do Santos e do staff do jogador é tê-lo para a partida do próximo domingo, contra o Flamengo, no Maracanã. O craque Neto detonou a convocação do Danilo e sobrou até para o Carlo Ancelotti. Eu vou falar de seleção aqui. Como é que pode, Ancelotti, você convocar o Danilo, cara? A minha esperança é você. A esperança do povo brasileiro é você, Carlos Ancelotti. Você ganhou todos os títulos, você convocar o Danilo para 35 anos. Você convocar um cara que na Copa passada deu caganeira nele. Na arquibancada, truta. Você tá de sacanagem. Você tá de palhaçada. Você colocar o seu filho para ser treinador antes da Copa do Mundo no Botafogo. Você tá de brincadeira. Você está brincando. Convocar o Richarlison. Tá, mas... Pô, se vocês... Eu não vou falar de seleção aqui. Se vocês observarem a convocação dessa seleção 2 jogos antes da Copa do Mundo, nós não vamos nem passar da primeira fase, que são 8 jogos agora. Isso é uma vergonha você convocar o Danilo, Ancelotti. Já entrou no ritmo, né? Tomando vinhozinho lá em São Januário. Cuidado, hein? Ficar sozinho no Rio de Janeiro, hein, truta?
O comentarista Jean Oddi falou sobre a relação do Ancelotti, Neymar e seleção brasileira. Um cara que, repito, não joga futebol em alto nível há mais de 2 anos, ser tratado por um técnico de seleção brasileira cheio de dedos, com mimos e tal, aí é um pouco demais. Porque, na verdade, tudo que falta, ou talvez tenha faltado ao Neymar nessa trajetória mais recente da carreira dele, tenha sido justamente alguém com a coragem para fazer isso que ele fez. O Tite teve tamanho quando ele assumiu a seleção brasileira. O Tite teve tamanho para agir desse jeito com o Neymar e não agiu. Mas assim, o Tite me falou isso, inclusive, que eu perguntei sobre isso para ele num papo lá na CBF, ele falou: cara, é verdade, eu poderia, mas acabou. Porque aí não é muito do perfil do Tite, né? Acho que ele não é um cara que, assim como o Ancelotti, não é um cara de confronto. Sim. Mas às vezes não é o confronto, né? Você simplesmente dizer: amigo, conto com você. Agora, por favor, prepare-se para estar bem. E acho que parece que todo mundo tinha medo do Neymar até a chegada do Ancelotti à CBF. O jornalista Jorge Nicola falou sobre a possibilidade da contratação do volante André por parte do Palmeiras. Hora de falar sobre André. Que história é essa de que o volante ex-fluminense, que pertence ao Wolverhampton, interessa ao Palmeiras? Meu amigo Veloso, dos donos da bola e dono de um canal aqui no YouTube, afirmou que já há um burburinho no Palmeiras de que o André tem a possibilidade de ser contratado pelo Palmeiras em 2026. Seria um nome que vem ganhando força nos bastidores alviverdes. Vale a lembrança de que o Wolverhampton o comprou por 22 milhões de euros na temporada passada. Esse valor equivalia a 136 milhões de reais. Nesse primeiro ano de futebol inglês foram 36 jogos, na atual temporada mais 12 partidas, 9 como titular e 3 na condição de reserva. O contrato do André com o Wolverhampton só se encerra em junho de 2029 e hoje ele está avaliado em 28 milhões de euros ou 173 milhões de reais, cifras que impedem que qualquer clube de futebol no Brasil cogite a contratação do André. O que pode mudar nesse cenário? Eventualmente abrindo uma perspectiva ainda que pequena de retorno ao futebol brasileiro. A chance de o Wolverhampton ser rebaixado para a segunda divisão. O time é o lanterna do campeonato inglês, faz campanha absolutamente decepcionante. Diante desse contexto, a tendência é que jogadores mais valiosos sejam negociados. Caso do André, de 24 anos de idade. Mas, pelo futebol que tem demonstrado, é possível que o André consiga um outro clube no futebol europeu. Acho bem difícil a possibilidade de o André atuar no Brasil, atleta de 13 convocações para a seleção brasileira.